Pastor Léo está de férias. Há um tempo atrás, isso alguns anos atrás, a gente como equipe pastoral, a gente fez assim uma divisão, conquanto não é bem uma divisão, mas é talvez assim uma atribuição mais do que uma divisão. A gente mapeou mais ou menos os formatos do culto e, a depender da ênfase ministerial de cada um, a gente colocou cada pastor responsável por um determinado culto. Por isso você vê com muito mais frequência pastor Léo nesse culto da tarde, pastor Daniel no culto da noite, pastor Letinho no culto das 11 e eu no culto das 8h30. Não é fixo, não é nada rígido, mas é assim para cuidar, para ter ênfase, para ter a pessoa que está pastoreando aquele culto. O pastor Léo está de férias, vai passar esse mês todo de férias, com justiça, ele está lá descansando um pouquinho, eu não sei nem onde é que ele está, e é bom mesmo que ele aproveite bem muito. Mas aí eu estou aqui para aproveitar esse tempo. Eu estou com um desafio assim bem grande no meu coração. Um desafio de Deus. Talvez, eu não sei, eu nunca tenha pregado aqui na Igreja das Graças, ao longo desses 15 anos, as coisas que eu vou pregar aqui. Não só hoje, mas nesses próximos dias. Eu fiz meu estudo lá para fazer em 4 semanas essa conversa sobre 1 Coríntios, mas também a gente só vai para os primeiros capítulos mesmo. Mas talvez, dependendo do que Deus fizer, a gente pode até seguir um pouquinho mais, como falei, não há rigidez nesse processo de cada pastor ter que ficar determinado tempo naquele processo lá. Então, queria convidar você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4, tá bom? Até o versículo 25. Essa série de estudos vai ter esse tema, discernindo o corpo de Cristo. Eu acho, essa é a minha maneira de pensar, de lendo a carta de Paulo aos Coríntios, eu acho que Paulo escreve aquela carta aos irmãos da igreja de Corinto, por causa de uma percepção meio equivocada que eles estavam tendo sobre o que é igreja. Eles não estavam discernindo muito bem o que é igreja. Então Paulo pega e começa a escrever vários assuntos, montando esse quadro, tentando estabelecer uma consciência um pouco melhor sobre o que é a igreja. Efésios também faz isso, mas acho que em outro contexto. A carta aos Coríntios, eu acho que havia algumas coisas muito belas na igreja. A igreja, por exemplo, ela aparentemente era muito ativa. As pessoas estavam muito cheias de ministério, muito cheias de atividade. Havia muita beleza na igreja. A igreja era efusiva, aparentemente muito comunicativa, uma igreja muito viva. Por outro lado, era uma igreja que tem muitos problemas, e os problemas é porque quando você começa a efervescer muito, começa a ter muito ministério, aí pode acontecer o que aconteceu em Corinto. Cada um começa a puxar para um lado, e a coisa começa a ficar meio desestruturada, e começa a ter complicação e briga, gente achando isso, gente achando aquilo. Então Paulo escreve a carta fazendo isso, dizendo, olha, vamos trazer uma definição aqui de Deus sobre o que é a igreja, para que a gente entendendo, a gente consiga caminhar junto. Porque assim, vocês estão muito bem, vocês estão vivos, mas do jeito que vocês vão começar a gerar dissentimento, problemas entre vocês mesmos, e isso não é bom. Então ele vai corrigindo cirurgicamente, claro, por iluminação do Espírito, ele vai corrigindo erros na igreja, vai tratando de maneira muito cirúrgica a vida da igreja. Uma das coisas que Paulo faz, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, é advogar, se é que eu posso usar essa expressão, advogar a sua apostolicidade. Ele advoga isso, ele traz assim com muita clareza, olha, eu sei que existe entre vocês gente que está falando mal de mim, gente que está dizendo que eu não sou apóstolo, dizendo que eu sou um enxerido, um metido, mas eu sou apóstolo. Eu carrego no meu peito esse negócio, essa vocação veio de Deus, mas tem mais, eu tenho provas disso. Eu vi Cristo, como os outros apóstolos. Quer dizer, quando ele traz à tona o seu apostolado, não é um orgulho, uma arrogância, mas é corrigindo o senso de direção, a quem respeitar dentro da igreja, como respeitar, por que respeitar, essas coisas que às vezes
elas se perdem ao longo dessa efervescência da igreja. E me parece que, conforme está lá escrito em Apocalipse, Deus faz esse discernimento do momento da igreja. É Deus, não são os homens que discernem como a igreja está. E quando Jesus escreve as igrejas lá em Apocalipse, ele fala sobre como é que vocês estão. Cada igreja daquelas 7 igrejas da Ásia, cada igreja daquela não é apenas uma localidade, mas é uma essência. Como aquela igreja está vivendo naquele momento histórico. E Jesus discerne e fala ao pastor da igreja, fala ao anjo da igreja. Eu queria que vocês consertassem essa área aqui, porque ela não está muito legal. Fala também para a igreja, através do anjo da igreja. Tem coisa que está muito boa. Eu queria elogiar isso, eu queria que vocês continuassem firmes nisso. Eu tenho a impressão, irmãos, que Deus está fazendo isso com a nossa igreja. Deus está iluminando para que a gente possa aprender, a gente possa corrigir e a gente possa se fortalecer um pouco mais. Por isso, se Deus me der graça, eu espero que me dê. Se Deus der graça a você também, eu acho que esse estudo será muito útil para a nossa vida aqui como igreja. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 25, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Sabe por quê? Por causa da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos em Cristo, em toda palavra, e vocês também foram enriquecidos em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Ele mesmo vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado, lá pelos da casa de Cloé, de que há uma contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, olha, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, o outro diz, eu sou de Cefas, e o outro diz, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Sim, eu batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, eu não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar. O que Cristo fez comigo foi me enviar para pregar o Evangelho. Não com uma sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, essa palavra, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde é que está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós que cremos, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, sejam judeus, sejam gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte
do que os homens. Amém. Vamos orar de novo? Deus, tenha misericórdia de nós. Por favor, não me deixa desviar da tua palavra. Não me deixa, Senhor, me perder em qualquer tipo de argumentação que seja frívola aos teus olhos. Mas mediante a tua graça e o parecer do teu Espírito, me guia. Com instrução e com sabedoria, guia o teu povo. Espírito, por favor, fale entre nós. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém e amém. A estrutura desse texto, quando a gente lê, está do versículo 4 a 9, primeira parte. Depois, segunda parte, a gente vai do versículo 10 até o versículo 17. E a terceira parte do versículo 18 até o versículo 25. E me parece que ele fala do versículo 4 a 9 sobre um assunto. Depois ele retoma esse assunto no versículo 18 a 25. Se eu estiver certo nessa estrutura e nessa apreciação da estrutura textual, eu posso dizer para você que o meio, ou seja, justamente a perícope do versículo 10 até o versículo 17, a gente está com a essência do que Paulo queria falar, pelo menos no começo da sua mensagem. Então a gente vai destrinchar esse sermão justamente nessas três partes. E é claro que eu vou dar mais ênfase naquilo que parece ser, pelo menos aos meus olhos, a essência do texto. Vamos lá. Do versículos 4 até o versículo 9, o que é que a gente encontra? A gente encontra Paulo narrando para os coríntios a sua certeza de que a obra de Cristo alcançou eles. Ou seja, Paulo quer garantir para eles que ele não está conversando com pessoas que ainda estão confusas a respeito da salvação. Paulo não está dizendo assim, eu não tenho dúvidas a respeito se vocês são salvos ou não. Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza da obra da salvação não é por causa do relato que eu ouço a respeito da efusividade de vocês, mas eu tenho certeza por causa do poder da obra de Cristo. E ele fala isso um pouquinho logo no começo e depois na parte final ele fala ainda com muito mais autoridade sobre o poder da obra de Cristo. Assim eu queria que você olhasse, por favor, de versículos 4 a 9, veja a argumentação que Paulo tem em favor disso, dizendo, eu sei que vocês são salvos. Ele diz, eu sei que foi a graça de Deus que alcançou vocês. E ele diz, essa graça quando alcançou vocês, ela encheu vocês com tudo que era necessário para vocês viverem a vida espiritual, viverem a vida de Deus. Veja o versículo 5, ele diz, vocês foram enriquecidos em Cristo, nele. Vocês foram enriquecidos por meio de toda a palavra, ou seja, a palavra de Deus foi bem instruída para vocês, e diz também o conhecimento de Deus. Ou seja, vocês tiveram tanto instrução como vocês tiveram prática. Vocês não foram aquele tipo de gente que fica apenas sabendo, mas vocês tiveram conhecimento. Vocês participaram da coisa. Eu tenho certeza que vocês são salvos porque foi a graça que alcançou vocês. E quando ela alcançou, Cristo aplicou a palavra a vocês. E vocês tanto ficaram conhecendo a palavra, como vocês começaram a praticar a palavra. Veja só, é por causa disso, porque o povo começou a praticar a palavra, que começou a efervescer a igreja. É porque houve ímpeto, houve vontade, as pessoas quiseram servir, quiseram se dar, elas quiseram começar a fazer aquilo que Deus queria. E isso foi muito bom. Paulo está dizendo, olha, eu sei, eu tenho certeza, a coisa começou a acontecer no meio de vocês. Versículo 6, ele diz, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Cristo salvou vocês, vocês começaram a provar, desfrutar, conhecer, e isso começou a se revelar. As pessoas começaram a ver Cristo em vocês. É evidente que há salvação, não é possível. O fruto que está saindo de vocês revela que vocês foram salvos. Estou vendo salvação em vocês. Paulo está dizendo isso para a igreja. De maneira que, veja o versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. E aqui está uma alegação maravilhosa. Ou seja, o testemunho de Cristo que se revelou, tanto ao mundo como dentro de vocês mesmos, foi por meio dos dons que Ele deu a vocês. Eu gosto dessa argumentação de Paulo. Ele disse, à medida que a vida de vocês dentro da igreja começou a efervescer,
que vocês começaram a se reunir, dividir ministérios, dividir visão, vocês começaram a caminhar juntos e a fazer a vontade de Deus juntos, a gente começou a ver o fervilhar dos dons. Deus começou a mostrar-se através de vocês, edificando-se mutuamente, abençoando um ao outro mutuamente. É lindo ver isso. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Isso é evidência da salvação. Eu posso fazer uma aplicação muito clara aqui. Uma igreja que não efervesce, uma igreja que as pessoas não estão dispostas a se doar, a se gastar, a entregar seus dons, uma igreja que as pessoas não estão dispostas a partilhar a fé umas com as outras, essa igreja está morta, ou pelo menos não tem evidência de salvação nela. É impossível a pessoa dizer eu sou salva e ficar simplesmente sentada assistindo um culto, às vezes dentro de casa. Me perdoe os que estão assistindo agora na sua própria casa, porque se você não veio para o templo por causa de preguiça, você está em pecado. Mas se for por outro motivo, um motivo que Deus conhece e sabe que é justo, então glória a Deus que você está assistindo. Mas entende, irmão? Isso aqui é uma evidência. Isso aqui é um testemunho de Cristo, à medida que estamos juntos em reuniões, em ministérios, em labor, em labutas, em coisas, em questões, à medida que estamos juntos e nós estamos fazendo, efervescendo, dar um testemunho de Cristo para os de fora e para nós mesmos. É assim que a igreja é. É impossível a igreja ser de fato a igreja de Cristo e as pessoas serem simplesmente aquelas que ficam assistindo o culto. Isso não é Cristo. Isso também não é igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E um corpo que está inativo, um corpo que está só sentado ou deitado, dependendo o tempo todo de ser suprido com alimento, com água, com soro, sei lá o quê, esse corpo está doente. Esse corpo jaz para a morte. Esse corpo não está bom, não está são. E o corpo de Cristo é sadio. Amém, irmãos, ou não? É. Por isso, irmão, olha, deixa eu dizer para você de novo. Falando isso porque muitas vezes tenho pregado sobre isso em muitas oportunidades aqui na igreja. Você não é para estar assistindo só. E se você vem para a igreja para assistir culto, eu vou dizer para você, você está errado. Você não pode estar na igreja simplesmente para assistir culto. Você vem para servir. Existem várias pessoas aqui, eu olho e percebo várias pessoas aqui no nosso meio, nesse culto da tarde, que são pessoas que eu não conheço. Provavelmente você, que é da igreja há tanto tempo quanto eu, você também não conhece. Essas pessoas estão aqui no nosso meio. Elas estão precisando de algum abraço, estão precisando de um carinho, estão precisando participar de um grupo pequeno, elas estão precisando participar de um ministério, estão precisando de uma visita, estão precisando de oração, elas estão precisando de um conselho, elas estão precisando do corpo de Cristo. Como é que pessoas vêm visitar a igreja de Cristo e não são acolhidas? Não são recebidas, não são amadas. Como? Tem mais. Como é que a gente diz, olha, eu sou cristão, eu estou na igreja faz 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nunca está disponível. Sempre a agenda está cheia, sempre tem coisa demais, sempre está sobrecarregado demais. Irmão, verifique se a sua conduta é condizente com a sua fé. Não é possível. Não é possível. Porque o sinal evidente de que a obra de Cristo está operando em você é essa disponibilidade para servir. Agora você pode me falar, mas pastor, eu fui muito machucado já dentro de igreja. Ah, é? Então eu ofereço a minha face para você. Eu já fui muito, mas muito machucado dentro de igreja. A minha família já foi muito machucada dentro de igreja. E muito, e vou dizer para você mais, aqui dentro dessa igreja eu já fui muito machucado, e muito mesmo. Eu já fui empurrado contra a parede, irmãos. Teve gente com um barrigão desse tamanho que me botou contra a parede e me empurrou com a barriga. Isso na frente de um público da igreja. Eu já fui humilhado também, ou seja, eu também teria motivo para dizer para você, olha, não dá para eu servir, porque eu levei muito sofrimento. Dizer para você, por favor, verifique se de fato você está disponível.
Porque não é possível. Ah, mas eu fui muito magoado, eu fui muito não sei o quê, eu fui muito não sei o quê. Na igreja lá não sei das quantas, na igreja lá não sei das quantas. Eu não sei qual foi a sua experiência. Gostaria de conhecer, de verdade. Eu não sei se eu vou ter condição, tempo, para ouvir todos, para abraçar todos. E nem preciso pela Bíblia, porque isso é uma responsabilidade coletiva. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que você sofreu, mesmo que você foi injustiçado, mesmo que as pessoas não lhe trataram como um crente, feriram e magoaram você, precisa passar a página. Vou dizer, tem sido, pela graça de Deus, uma igreja diferente. Tem sido essa igreja, Presbiteriana das Graças. Mas se Deus quiser que você sofra aqui, é para sofrer, irmão. E é para dar o sangue. Não tem essa boquinha, não. Se é para sofrer, que sofra. Seja eu, seja os pastores, seja os presbíteros, seja um diácono, seja o frequentador. Qual a diferença, irmão? Fui eu que morri em favor de vocês? Quem tem que dar a vida pela igreja sou eu? É a liderança? É o corpo de presbíteros? É o corpo de diáconos? Não! Foi Cristo que morreu por você. Foi Cristo que deu a vida por você. E a vida que opera agora em você é a vida de Cristo, que é a mesma vida que opera em mim. Por isso, se há poder para me revitalizar quando eu levo pancada, há poder em você para lhe revitalizar quando você leva pancada. No nome de Jesus, ressuscita dos mortos. Levanta! Esse é o testemunho que ele está falando. Versículo 8 fala: esse Cristo que confirma a sua presença através dos dons, ele testemunha a sua presença através dos dons, ele diz, esse Cristo que está aí, ele confirmará até o fim. Você está ouvindo o que eu estou falando? Versículo 8 aqui. Ele confirmará a salvação que opera em você até o fim. Por isso, irmão, se tem uma coisa que vai acontecer constantemente, é isso. Me lembro muito bem, uma época de muito sofrimento, que eu dizia para Deus, eu quero é morrer, Senhor. Eu já falei isso aqui de púlpito várias vezes. Eu quero é morrer, que eu não aguento mais. No começo eu estava dizendo, Senhor, eu não quero mais ser pastor, me tira, porque eu não aguento. Isso aqui é uma nojeira, eu não aguento. Depois de um tempo eu estava dizendo para Deus, Senhor, eu quero morrer. Eu não quero mais viver, não aguento mais isso aqui. Eu não aguento, Senhor, me tira a vida, por favor, me leva logo para o céu. Desencantado, tudo. Agora, quem foi que me sarou? Quem foi que me pegou lá no pó? Quem foi que me levantou? Não foi ninguém da igreja, irmão. Não foi absolutamente ninguém, porque ninguém tem poder nem autoridade para fazer isso. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio poder de Deus que confirmou a salvação em mim e que me levantou dos mortos para a vida. Mas nessa época, depois que ele começou a me levantar, eu falava para Deus, Senhor, eu estou estilando. Assim, é o seguinte, eu não quero muita coisa não, porque se eu começar a levar pancada de novo, eu pulo fora. Amém, irmão? Teve um amém, quer dizer, todo mundo prestando atenção. Mas eu sabia que enquanto eu orava dizendo para Deus, Senhor, eu não quero mais levar pancada, eu sabia que eu estava orando errado. Era só o tempo de me acostumar para voltar a orar para Deus, Senhor, me gaste. Pode fazer o que quiser de mim. Talvez você levou muita pancada, foi recente, você está meio ressabiado, mas uma coisa eu vou lhe dizer. Você precisa se dispor. Precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me gastar, me gaste. Se o Senhor quiser me levantar, me levante. Mas, por favor, confirma a tua presença em mim.
que ele vai lhe levantar. Seguindo adiante, aí a gente chega na parte do meio. Na parte do meio, veja o que ele fala. A obra de Cristo é para que falemos todos. Todos nós falemos a mesma coisa. Para que não haja entre nós divisões. Deixa eu explicar isso aqui antes da gente entrar no texto um pouquinho de forma diferente. Tentar explicar. Você sabe, o Brasil é uma federação de estados. Então, existe o Brasil, o Estado brasileiro, e existe cada estado. E cada estado que pertence à Federação Brasileira tem uma vida própria, em certo sentido. O que é que eu quero dizer? Pernambuco não é igual a São Paulo. Qualquer um que vai nos dois reconhece isso. São Paulo tem um clima mais frio. São Paulo tem estrutura muito melhor do que Pernambuco. As pistas, as ruas. São Paulo tem muito mais riqueza do que Pernambuco. Todo mundo sabe disso. Mas os dois fazem parte do mesmo Brasil. Esse é o Brasil. Existem diferenças, distinções. Então entenda o seguinte. Nós somos o corpo de Cristo. Todas as igrejas que são realmente evangélicas, nós somos o corpo de Cristo. Mas de igreja para igreja você vai ter distinção. Tem que ter. Do jeito que Pernambuco é diferente de São Paulo. Tem distinção. E talvez você possa escolher e dizer, eu gostaria de morar em Pernambuco, e vir morar em Pernambuco. Mas talvez você não teve escolha. Você fala, eu nasci aqui, estou vivendo aqui, vou morrer aqui. Talvez você seja feliz em estar aqui. O meu ponto não é nem sua felicidade em estar aqui ou não estar. O meu ponto é que você estando onde você está, você precisa fazer parte disso que você está. Não adianta você estar em São Paulo e dizer, eu gosto tanto do calor lá de Recife, e aqui nesse inverno é um frio de lascar, eu não aguento. Irmão, pelo amor de Deus, está em São Paulo, curta o frio, aproveita. Mas está em Recife, curta o calor. Estou falando para mim mesmo, irmão, porque eu detesto calor, mas estou falando, curta. Aprenda. Aprenda a conviver com esse negócio. Em São Paulo tem um negócio, aqui tem outro. Você está aqui, então viva aqui. Não tente viver aqui como se fosse lá, ou vice-versa. Porque não existe. O que é que eu quero dizer com isso? Se Deus colocou você nessa igreja, está aqui comigo ainda ou não? Tá, irmão? Deus colocou você aqui na igreja, então pelo amor de Deus, faça parte dessa igreja. Eu não sei se essa igreja é Pernambuco ou se é São Paulo. Eu também nem me importo se é ou se não é. O ponto é, faça parte. Com o estilo dela, o jeitinho dela, da forma dela, faça parte. Se é aqui que Deus chamou você, então no nome de Jesus, entre. Não fica vivendo aqui como se fosse, mas lá naquela igreja, naquele tempo, naquele não sei o quê, naquela época, naquele... Acabou-se, é aqui. Ou não? Conheço irmãos assim, amados, queridos. Foram lá, foram embora, foram para a Alemanha. Gente muito cara do meu coração, da minha conversa, foi morar na Alemanha. Pense no sofrimento para se adaptar com a língua, se adaptar com a igreja, se adaptar com a cultura, se adaptar com tudo. Estão lá. Mas eu sempre falei para eles, aprendam a viver, aprendam a se acostumar, aprendam a se regozijar, façam parte de uma igreja, façam parte dessa família, façam parte da Alemanha. Se vocês estão imigrando, se vocês vão ser cidadãos, então, por favor, aprendam a ser alemães. Me parece que esse texto, essa parte do texto, falando a obra de Cristo, é para que vocês falem a mesma coisa. Se em Pernambuco a gente fala arrastado, fala chiado, ou sei lá o quê, então aprenda a falar assim. Mas se lá em São Paulo fala porta, então fala porta, irmão, por favor. Vamos falar a mesma coisa, a mesma língua, o mesmo jeito. Mas como é que é isso, pastor? Como é que esse negócio pode ser? É que a gente está sendo dirigido por Cristo. Ou não? Alô, irmão? Estamos ou não estamos sendo dirigidos por Cristo?
Veja o que ele diz. Essa obra de Cristo introduz você, no caso o pessoal de Corinto, nessa igreja de Corinto. Então, por favor, falem a mesma coisa. Vocês estão efusivos, vocês estão ativos, vocês estão em ministérios, vocês estão caminhando, mas fala a mesma coisa. Né? A opinião de cada um fala a mesma coisa. Vamos aprender junto a falar igual. Não é cada um puxando para o seu lado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não pode cada um puxar para um lado. E aí o texto vai e diz assim, sabe o que é que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo porque os irmãos lá vieram me dizer que dentro de vocês está uma divisão, uma balbúrdia. Cada um elencou um líder para poder dizer, eu penso feito fulano, eu penso feito Beltrano, eu penso feito ciclano. Como se esses líderes eles estivessem divididos. Como se Paulo não falasse a mesma coisa que Pedro, não falasse a mesma coisa que Apolo, como se eles estivessem cada um puxando para um lado e não falassem a mesma coisa que Cristo. Essa sutileza faz parte da igreja desde o nascedouro. Das pessoas usarem o seu discurso, falarem o seu discurso, usando o líder tal, e aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Essa igreja, ela já teve, e graças a Deus continua tendo, pastor. Desde o começo, ela teve e continua tendo pastor. Tem liderança. Não estamos no laissez-faire. Cada um faz o que quer. Não estamos assim. Teve, tem, e se Deus permitir, terá. Hoje sou eu. Mas é hoje. Eu não sei se amanhã serei eu. Por isso que eu estou falando, não é advogar a mim mesmo, ou a minha proeminência. Deus me livre. Mas hoje, o anjo que Deus escolheu para ser na Igreja Presbiteriana das Graças sou eu. Não é outro. Nem outro que esteve no passado, nem outro que está em outra igreja, seja lá qual for a outra igreja. Existe uma liderança. E se qualquer que seja a liderança, ela estiver falando fora de Cristo, então que ela seja anátema, maldita, seja julgada e tirada. Ponto. Mas se não, vamos se acostumar. E vamos aproveitar e vamos viver. Vamos viver isso que Deus está dando. É simples assim, irmãos. O que a gente não pode é estar usando o discurso. E vou falar isso assim com muita transparência. Graças a Deus nós temos uma equipe pastoral coesa. Falo diante de Deus e que o Senhor me julgue se eu estiver falando qualquer sentença que seja mentirosa. Graças a Deus nós temos uma equipe pastoral coesa. Ano passado o Léo pensou, talvez Deus esteja me chamando para ir para Sergipe, para pastorear uma igreja lá. Eu falei, tá bom, se você for, se Deus estiver lhe chamando, então vai com a bênção. Agora está Daniel dizendo, olha, tem uma igreja aqui nos arredores convidando ele para o pleito, para ser pastor, para não sei o quê. Daniel está orando, está discernindo, disse, olha, eu até aceito concorrer, mas eu falei para ele, Daniel, a gente está junto. Se você tiver de ir, vai, mas você está como um amigo meu, vai junto. Se não der certo lá, aqui tem lugar, a gente está junto. Graças a Deus a gente está junto, irmãos, está mesmo. Mas isso não impede que um ou outro seja com boa intenção ou seja usado pelo diabo, fala assim, porque o pastor Sávio é desse jeito, o pastor Léo é desse jeito, o pastor Daniel é desse jeito, o pastor não sei quem é, não sei o que lá. Então, irmão, no nome de Jesus, cale-se. Porque nós não estamos divididos. Nem nós e nem Cristo está dividido.
E se hoje tem alguém que, diante de Deus, tem que responder por isso, adivinha quem é? Se tem que responder diante de Deus por alguma coisa nesse rebanho, nessa igreja, hoje sou eu. Amanhã pode ser outro. Depois de amanhã, já outro. Porque a igreja é assim. Deus usa durante aquele tempo aquela pessoa que Ele quer. E aquela pessoa durante aquele tempo, aquela que Ele quer, vai responder diante dEle por aquilo que ela ouviu e discerniu de Deus. Não pode haver na mesma comunidade, vamos dizer assim, no mesmo estado, duplicidade de ideias. Não pode. Essa igreja, ela é uma. A gente tem 4 cultos, a gente tem pessoas que só vêm para o primeiro culto, gente só vem para o segundo, gente só vem para o terceiro, gente só vem para o quarto. Tudo bem. Mas a gente está caminhando junto. Não adianta você falar, mas quando era não sei quem, quando era outro pastor, quando era... Você pode pensar do jeito que você quiser, irmão. Não muda o fato de que Deus estabeleceu essa liderança agora aqui. E é por meio dessa liderança que Cristo está se revelando para essa igreja nesse momento. É isso que Deus quer usar. Então, pelo amor de Deus, quem foi que foi batizado em nome do pastor Sávio? Quem é que foi batizado aqui em nome do pastor, seja lá qual foi? Quem foi batizado? Você pode até ter sido batizado por mim, mas não foi no meu nome. Porque a obra de Cristo é para unir a gente, conquanto a gente tenha muitos dons, muitas ênfases diferentes. Eu tenho certeza que na hora que eu não for mais pastor aqui, Deus vai escolher outro pastor com outra ênfase. Qual a minha ênfase ministerial? É o discipulado. É caminhar nessa instrução, formando maturidade no meio do povo. Essa é a minha ênfase. Eu entendo que a gente faz missões pelo discipulado. Onde Deus enviar a gente, onde Deus mandar a gente vai fazer discípulos de todas as nações. É assim que eu entendo. Mas se vier outro pastor com outra ênfase, desde que seja bíblica, então a igreja vai começar a arrumar numa outra direção, mas a gente vai junto, irmão. Ou não? Eu fui pastor auxiliar durante 9 anos. 9 anos. E caminhei junto com o pastor efetivo. Mas é claro que na época que eu era pastor auxiliar, tinha gente também que queria usar a minha voz, dizendo assim, pastor Sávio pensa diferente, pastor Sávio não sei o que lá. E hoje, eu teria para dizer com total transparência, que graças a Deus as pessoas não estão nem usando muito os pastores da igreja, dizendo pastor não sei o quê, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê. Mas estão ouvindo vozes de gente de fora, meu pastor não sei quem, pastor não sei quem, e fica falando mal da igreja. Está dividido? Porque a obra de Cristo não é para causar divisão. É o contrário. A obra de Cristo é para que a gente pense junto. Veja o que ele fala aqui, por favor, dê uma olhada no texto. Ele diz, eu peço a vocês, essa expressão, rogo-vos, versículo 10, é uma expressão de força. Sempre que essa expressão aparece, do jeito que ela aparece aqui, é como se alguém tivesse de joelho dizendo para você, por favor, faça isso. Eu rogo a vocês, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo. Não estou pedindo por mim, nem estou pedindo por ninguém. Por favor, falem todos a mesma coisa. Que não haja divisão entre vocês. Antes vocês sejam totalmente, inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu gosto dessa ideia aqui quando ele fala mesma disposição mental e no mesmo parecer. A ideia de mental aqui é todas as faculdades do perceber, do entender, bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. É toda a sua faculdade mental gerando em você todo um sentimento, um entendimento. Ele diz, Cristo une para que vocês falem a mesma coisa, gerando essa estabilidade no coração. Vocês estão juntos. E ele diz também o mesmo parecer. E essa palavra parecer é a faculdade do conhecimento, da mente, da razão.
Ou seja, vocês têm o tipo de sentimento coeso, e vocês têm um tipo de visão, de direção coesa. Vocês pensam junto e vocês sentem juntos. Essa unidade. Não é que não haja distinção de ênfases. Por exemplo, uma pessoa que é evangelista, arde no coração dela alcançar o perdido. Mas uma pessoa que é misericordiosa, arde no coração dela amparar, socorrer o fraco, o carente, o pobre, o necessitado. Uma pessoa que é mais discipuladora, o que arde no coração dela é pegar o irmão e dizer, vamos caminhar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Há ênfases diferentes, todas elas são santas e precisam haver dentro do corpo. Mas essas ênfases, elas precisam ter o mesmo sentimento e precisam ter a mesma razão operando nelas. Isso é a obra de Cristo. Então a gente faz parte de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso quer dizer, irmãos, que eu como pastor, eu não estou livre para pensar e querer do meu jeito. Eu preciso estar unido à liderança que está sobre mim. Assim como todas as lideranças que estão debaixo de mim precisam estar unidas. Isso é igreja. Porque senão vira algazarra. Todo mundo quer servir, todo mundo quer fazer, todo mundo está cheio de dom, cheio de boas ideias, cheio de boas intenções, mas não estão falando a mesma língua, não estão juntos no mesmo coração, no mesmo mente, no mesmo interesse, na mesma função. Então está faltando a obra de Cristo. Por isso não há a obra de Cristo não é uma submissão louca, cega, desvairada de algum líder sobre você. Mas é um tipo de unidade provocada por essa percepção da obra de Cristo, que faz você se submeter a Ele. Porque as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus. Gera essa uniformidade, um só coração, uma só mente, uma só alma. Gente que está junta. Você está junto, irmão? Tem uma figurinha lá, né, que fizeram de mim, lá no WhatsApp. Você está comigo? Estou perguntando, faz tempo. Você está comigo, irmão? Estamos juntos? É o tema do acampamento lá. Estamos juntos? Vamos caminhar? Vamos crescer? Vamos amadurecer nossa fé? Vamos buscar a Deus? Vamos, se Deus quiser, nos usar para alcançar essa cidade, para transformar essa cidade? Vamos ser alvos da graça de Deus e no crescimento do Senhor? Vamos, irmãos? Ou não? O texto continua, versículo 11, ele diz: pois a vosso respeito, irmãos, eu fui informado, lá da casa de Chloe, que vocês têm brigas entre vocês. Eu vou dizer uma coisa para você também, falando com muita transparência. Talvez eu estou com coragem de falar essas coisas hoje, porque hoje essas coisas não são indiretas para seu ninguém. A gente está em paz. Porque se eu falasse alguns anos atrás, esse mesmo sermão que eu estou falando era indireta para um bocado de gente. E eu não fico dando indireta de púlpito. Por isso eu posso falar hoje. Porque a gente está com feito, eu falei, a equipe pastoral está em paz, o conselho está em paz, a junta diaconal está em paz, a gente está caminhando junto. Por isso que eu estou falando aqui, é justamente para chamar você que está entrando na igreja, você que está começando a participar, você que só vem para os cultos, para você entrar de verdade. Não ficar pelas bordas. Versículo 12 diz: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizerem, eu sou disso, eu sou daquilo outro, como eu já falei. Então ele pergunta no versículo 13, me diga uma coisa, o corpo de Cristo está dividido? Então, sei lá, eu vou inventar uma igreja aqui, tá? A igreja das andorinhas de Jesus, ela tem uma ênfase. O pastor dela tem uma visão de, sei lá, redimir as andorinhas do Brasil. É a ênfase. Quem estiver lá que redima as andorinhas do Brasil. Isso desmerece o trabalho da gente? Não, não desmerece. Por acaso o trabalho da gente é mais importante do que o deles? Também não. Mas se a ênfase daqui é o discipulado, então vamos caminhar no discipulado.
E vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se a maneira da gente fazer missão aqui é cada um de nós sendo enviado para o mundo, todos nós sendo enviados, todos os membros, sem exceção, sendo enviados para o mundo para servir a Deus lá fora no mundo, então vamos embora, irmão. Está na universidade, serve a Cristo lá. Está no seu emprego, não sei aonde, serve a Cristo. Você voa o tempo todo de avião para lá e para cá, serve a Cristo voando. Versículo 14, ele diz: eu dou graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês. E aí ele diz que batizou alguns, mas ele fala: eu não batizei no meu nome. Versículo 17, então ele fala da ênfase dele. Presta atenção aí, versículo 17, ele diz: porque Deus não me enviou para batizar. Não era isso minha ênfase, nunca foi essa minha ênfase, Paulo dizendo. Mas ele me enviou para pregar. E eu fiz e faço. Paulo, eu estou falando Paulo aqui, viu, irmão? Eu fiz e faço. E não faço com sabedoria de palavra, para que a cruz não se anule. Então perceba, Paulo não está dizendo o meu ministério é mais importante e é melhor. Não é isso. Mas o que ele está dizendo é: eu tenho uma ênfase, eu tenho uma vocação, eu tenho uma direção de Deus. É nessa ênfase, nessa vocação que eu vou. Tem outros que estão batizando. É a ênfase deles. Eles são os evangelistas. Paulo é apóstolos. Então, desculpa, apóstolos não, apóstolo. Então o que ele tinha como ênfase era isso, era ensinar a doutrina, ensinar a Cristo no meio das pessoas. Paulo diz: eu tenho gestação, eu sinto dores de parto, porque eu estou gerando uma maturidade espiritual para a igreja. Mas os evangelistas queriam batizar, então batizem, não está errado, mas é outra ênfase, não é a ênfase de Paulo. Então Paulo está dizendo assim: o fato de haver ênfases ministeriais não denigre o corpo, nem tira o alinhamento do corpo. E nem pode tirar o alinhamento do corpo. Antes, pelo contrário, deve gerar. Porque os evangelistas que batizavam estavam debaixo do ministério de Paulo. Porque o apóstolo era Paulo e não os evangelistas. Então, a gente chega na terceira parte. A terceira parte é que a obra de Cristo, ela une a igreja, mas ela divide a sociedade. Está comigo ainda, irmão? Sim? Ainda dá tempo? O que é que você acha? A obra de Cristo nos une. As nossas diferenças de ênfase, de dons, de concepções, elas vão se tornando uma só, porque a gente vai falando a mesma linguagem, o mesmo coração, o mesmo enfoque, a partir da liderança que Deus instituiu naquela igreja. Mas a obra de Cristo, para o cristão, ele define você do mundo. Ele faz essa separação. Essa palavra separação é a palavra santidade. E eu não estou falando de comportamento, não. Eu estou falando de identidade. Um é crente, foi salvo, foi regenerado, foi feito nova criatura. O outro é perdido, o outro está ainda debaixo do laço do diabo, o outro está condenado ao inferno. Portanto, existe uma diferença de essencialidade, de identidade. Um está em Deus e salvo por Deus, o outro está no inferno e caminha com o diabo. Veja o que ele fala. Certamente a palavra da cruz é loucura aos que se perdem. Quem está indo para o inferno não consegue conceber a cruz. A cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, ele diz, é sabedoria de Deus. É isso que ele diz, irmão? Veja aí, por favor. Mas para nós que somos salvos, é sabedoria de Deus. É isso que ele diz? Não. Por que Paulo não diz é sabedoria de Deus? Depois, no versículo seguinte lá, versículo 25, ele fala é sabedoria. Desculpa. É o versículo 24, ele diz é sabedoria de Deus. Mas por que agora, quando ele confronta a sabedoria desse século, ele não fala é a sabedoria de Deus? Porque existe uma ideia que Paulo está conversando com os membros da igreja de Corinto. Veja o que é que ele está dizendo. Para as pessoas que não têm a salvação em Cristo,
A ideia de Deus se fazer gente e morrer por causa do seu pecado pessoal é uma loucura. E é isso que define a distância entre a gente e o mundo. É que quem é crente olha para si mesmo e fala: foi meu pecado que matou Jesus. E você vai carregar isso. Você sabe que foi você que matou Jesus. Quem é crente sabe. Mas quem não é crente acha isso uma loucura. Vai dizer: não, ele morreu pelo mundo todo. Não, ele morreu porque ele tinha uma ideologia, ele tinha um jeito diferente, então as pessoas não entenderam, mataram ele. Foi Roma que matou, foi os judeus que matou. Para nós que cremos, a morte dele foi em nosso lugar, foi no meu lugar. Então existe uma clara separação. Eu carrego sobre o meu coração a sentença de que matei Jesus. E como eu falei hoje de manhã aqui na escola dominical, eu consigo falar isso de púlpito e ninguém vem me prender. Ninguém vem bater em mim. Eu estou falando, irmão, fui eu que matei. Agora, se eu estivesse dizendo aqui, eu matei uma criancinha, eu espanquei uma criancinha, ou então eu matei uma mulher, aí talvez você estivesse ligando para a polícia dizendo assim: olha, prende, ou está doido, ou então um assassino. Mas veja a mensagem da cruz. A mensagem da cruz diz: eu matei Jesus, e eu carrego essa confissão no meu peito. Foi o meu pecado quem matou ele. Isso é loucura para quem se perde. E é isso que Paulo está dizendo. Para quem se perde, ele usa uma sabedoria, uma artimanha mental, uma filosofia para dizer como a pessoa é salva. Mas para nós somos salvos por causa da cruz de Cristo. E o que faz separação entre a gente e o mundo é justamente a identificação que a gente tem com a cruz. Ou não? Sim ou não, irmão? Nós nos identificamos. Foi no meu lugar. Ele morreu pela minha morte. Fui eu quem o matei. E agora a vida que estava nele desceu para mim. Por isso essa vida que opera em mim é uma vida que vence a morte. A minha morte, o meu pecado, a minha suficiência. Eu não sou suficiente para mais absolutamente nada. Porque foi Deus quem fez e operou em mim. Isso é o Evangelho. E o Evangelho está todo encravado na cruz. Agora, veja só. Se eu estivesse usando aqui um brinco, e o brinco tivesse assim, a imagem de uma bomba nuclear. Você estivesse vendo, e você fosse judeu, como é que você olharia para mim? Dizer: rapaz, esse cara está querendo me afrontar. Como é que ele usa bomba? Esse cara está querendo me afrontar. Imagina você, se eu vou, sei lá, para um meio, para uma passeata lá de LGBT, e eu vou com uma placa lá, uma placa, dizendo assim: Cristo morreu para matar o LGBT. O que é que aconteceria comigo, irmão? O que é que você acha que ia acontecer comigo? Eu saía vivo desse negócio? Por quê, irmão? Porque a cruz, ela é uma afronta para aquele que acha que tem algum mérito para ser salvo. A cruz é uma afronta. É como você está usando um brinco de bomba. É como você está usando uma placa no meio de uma passeata LGBT dizendo: Cristo matou o LGBT, o movimento LGBT. É uma afronta. Mas é afronta para a sabedoria desse século. Porque as pessoas que se acham entendidas e iluminadas, elas dizem: eu sou salvo pelas minhas obras. Eu sou salvo pelo meu comportamento, eu sou salvo pela minha santidade, eu sou salvo por aquilo que eu faço. É isso que me salva. E isso é vã filosofia.
Mas o texto, a partir do versículo 18 até o 25, é justamente ele concluindo que não é possível você ser salvo a partir da sabedoria. Veja aí, por favor, o versículo 19. Pois está escrito. Ele está citando um texto lá de Isaías. Então ele fala: destruirei a sabedoria dos sábios. Essa sabedoria que argumenta como você consegue se salvar. Então eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus falou lá em Isaías, e agora o que ele está dizendo é que a cruz se revelou, justamente destituindo toda a inteligência e sabedoria humana, toda a capacidade humana que tinha de tentar se fazer bom, tentar se fazer sábio, tentar se fazer salvo. Toda essa sabedoria foi desmontada na loucura da cruz, porque a cruz desmonta tudo. A cruz diz para mim e para você: nós merecíamos o inferno. Nós não tínhamos como ser salvos. Nós não tínhamos condição nenhuma de chegarmos a Cristo. Por isso ele não fala sobre a sabedoria de Deus, ele fala o poder de Deus. Porque o Evangelho não é uma doutrina, não é uma filosofia, não é uma especulação, não é um modus de se falar comportamental sobre Cristo. O Evangelho é um poder que lhe faz ressuscitar, que lhe faz levantar e dizer: a minha vida agora está salva e eu pertenço a Cristo totalmente. É poder de Deus e não sabedoria. Por isso a igreja, ela não pode ser controlada por artimanhas, manobras, inteligência, discurso. Não pode, irmão. Não pode. Porque quando ela está sendo assim, ela está na mão do diabo. Não na mão do Evangelho, não na mão de Deus. Mas eu quero perguntar para o auditório, porque vocês estão me ouvindo, ou então quem estiver na internet estiver me ouvindo, eu quero perguntar para você. Fala a verdade. Você provou esse poder? Ou para você, cristianismo é você vir no domingo para a igreja? Ou para você, cristianismo é você ter um comportamento ético e moral? É isso que se resume o cristianismo para você? Ah, não, mas eu sou um bom cidadão, eu sou um cara que respeita as leis, eu sou um cara que sou fiel, eu tenho uma boa moral, eu tenho um bom comportamento, eu tenho uma boa ética, então eu sou cristão. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sei o que lá, então eu sou crente. Amém, irmão? Ou é poder de Deus? Esse negócio lhe ressuscitou, lhe pegou de jeito, lhe tirou da escravidão do pecado, lhe tirou dessa tenacidade, dessa acuicidade mental que fazia você tentar se salvar, e simplesmente lhe libertou à medida que você se entregou a Ele, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não tenho competência, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor me salvou, por isso toma-me, toma-me, faze de mim o que tu quiseres. Aconteceu com você? Porque a obra de Cristo, ela faz isso com o cristão. Por isso ele está dizendo: eu rogo a vocês que, por favor, não fiquem mais como os gentios. Não fiquem mais tentando fazer o Evangelho virar sabedoria, entendimento, discernimento, cheio de filosofia, de conversa fiada. Pelo amor de Deus, Cristo é de direita, Cristo é de esquerda, Cristo é comunista, Cristo é nazista. Cristo é o quê, irmãos? Cristo não se adequou a filosofia nenhuma. Porque Cristo é simples. Ele pega uma podridão, um lodaçal, um imundo, e Ele santifica com o seu sangue. E Ele dá a vida dEle nessa pessoa, para que essa pessoa agora seja sinal visível da presença de Deus na terra. Quando Ele salva você, Ele diz que você é o corpo dEle aqui e agora. Quando Ele salva você, Ele faz você ser sal da terra e luz do mundo. Quando Ele salva você, Ele faz você ser a evidência viva de Deus entre nós. Isso é o corpo de Cristo. Isso não é discurso. Não tem como filosofar isso. Não tem como construir mentalmente isso. E as ênfases que a gente fizer, para um lado e para o outro, não vão constituir isso. O que é que eu quero dizer com isso?
é que se você é salvo, você o é. Não tem como filosofar. Você não precisa que ninguém limpe a sua consciência porque você é salvo. Você não precisa que ninguém fique, lambendo você, alisando você, porque você é salvo. Você leva pancada, você sofre, você é humilhado, você é perseguido, mas você se levanta porque você tem vida em Deus. Você foi transformado numa nova criatura, se é que é salvo. Mas se não é, não adianta. Você pode fazer todas as filosofias, pode fazer toda a ética, todo o comportamento. Você pode ter alguém para alisar seu ego dentro da igreja. Você continuará indo para o inferno. Porque o Evangelho e a cruz é poder e não discurso. É poder que lhe levanta para viver. O pessoal do louvor pode vir para cá. Deus trouxe você para aqui hoje à tarde por algum propósito. E eu fiz questão de dizer hoje de manhã que era eu que estaria pregando hoje à tarde. Eu fiz até um acordo com Deus a respeito disso. Não vou falar para vocês não, é só eu e Deus. Então eu posso dizer com certeza de fé que Deus trouxe você aqui. Porque Deus queria que você ouvisse isso que eu falei hoje aqui. Eu vou lhe desafiar. Eu queria que se você tivesse dúvida, ou se você entendeu, achou que eu falei alguma coisa errada, contrária, não está na Bíblia, eu queria desafiar você. Não para um duelo, para um debate, Deus me livre. Se alguém vier debater comigo, eu já dou um like. É isso que eu dou. Mas eu queria que você, se você entendeu alguma coisa que, sei lá, eu queria desafiar você a ler o texto. Leia. Não conversa com ninguém. Leia. Releia. Deixa o texto falar com você e veja se o texto está falando isso que eu falei hoje. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho certeza do que Deus falou comigo. E eu acho que eu nunca tive tanta intrepidez como eu tenho tido agora. Como falei, um momento especial na igreja, a paz. Então a gente pode falar para chacoalhar mesmo. Porque não é indireta para ser ninguém. Mas se eu falei a palavra de Deus, como eu julgo que eu falei, você sai daqui indesculpável. Se eu falei, que eu entendo o que eu falei, a palavra de Deus, você não tem desculpa mais. Se você fica pelas bordas, se você efetivamente não se entrega, não participa, não vem servir, você não tem desculpa. O que a gente pode, eu quero, estou fazendo isso, é chamar você para dizer para Deus: Senhor, com esse poder que o Senhor me salvou, me levante. E eu estou fazendo isso. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, com o poder que o Senhor ressuscitou Jesus, me levante. Me levante. Eu posso fazer isso com você. Eu posso orar com você. E posso pedir: Deus, me levanta. Estou lhe desafiando, irmão. Eu não sei o que Deus vai fazer da sua vida. Eu não sei se você vai se levantar desse culto hoje e dizer: nunca mais eu venho para essa igreja. Mas se você estiver vindo e continuar vindo, eu vou dizer para você: você não tem mais a liberdade de simplesmente estar sentado, assistindo. Porque quem está lhe desafiando não sou eu, é Deus. É Deus que está dizendo para você: está na hora, levanta e anda. Serve. De verdade.
Vamos orar? Por favor, não seja de maneira nenhuma, não faça nada que você não creia, nem você queira de verdade. Não seja contraditório, não seja ambíguo. Vou lhe desafiar. Você topa orar, Senhor, ressuscita-me, levanta-me. Age com o teu poder, me restaurando a força e o vigor. Para que eu participe, para que eu sirva ao Senhor em tudo. Se você tiver, de verdade, irmão, com sinceridade de coração, se você tiver essa oração para fazer, queria convidar você a ficar de pé para a gente orar junto. Orar isso ao Senhor. Mas só se for de verdade. Se é de verdade. Se é você livremente dizendo para Deus, é isso que eu quero, Senhor. Por favor, me levanta. Senhor, nunca foi fácil. Porque na verdade, a gente não tem a mínima condição de fazer isso por nós mesmos. Mas, Senhor, sempre foi o teu poder, sempre foi a tua cruz. E eu sei, Pai, por experiência própria, que o Senhor levanta, que o Senhor faz forte ao cansado, que o Senhor restaura o coração, que o Senhor faz nova todas as coisas. Por isso, Deus, nós viemos aqui te pedir agora. Começa a agir restaurando corações aqui, restaurando mentes, tirando, Senhor Deus, de qualquer engodo mental, de qualquer falácia, de qualquer mentira, e produzindo no coração uma disposição nova. Tá, Senhor, que a gente tenha aqui unidade. A gente fala a mesma coisa, tem o mesmo coração, o mesmo sentimento. Ajuda-nos, Senhor Deus, a evidenciarmos Cristo aqui, entre nós. Sermos essa testemunha que mostra, que revela pelos dons a Tua presença. Ajuda, Senhor. Levanta pessoas para muitas áreas que estão carentes dentro da Tua igreja. Levanta pessoas para discipular. Levanta as pessoas para acolher umas às outras, para amar umas às outras, para edificar umas às outras. Livra-nos da covardia, Senhor Deus. Livra-nos do medo. Livra-nos, Senhor Deus, de perdermos o nosso passo contigo. Se o Senhor está caminhando, então nos ajuda a caminhar contigo, Pai. Peço, Senhor, revitaliza almas e corações que estão assim meio, sabe, Pai, sofridos, talvez levaram muita pancada e agora estão meio desanimados. Eu peço, Senhor, restaura, Pai, mas restaura com força, com vigor, para que Teu nome seja exaltado no nosso meio. Eu te peço isso, sabendo que o Senhor ouve, no nome de Jesus. Amém.